daquilo que Jesus preparou, da eternidade que o Senhor preparou para morarmos. Nós somos herdeiros das promessas de Deus. E nós vamos comentar em cima desse título. E a palavra no versículo 1 diz assim: digo, pois, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, ainda que seja senhor de tudo. E Paulo, é Paulo mesmo, escreve aos Gálatas, ele dá uma instrução àqueles irmãos, dá uma instrução àquela igreja. Paulo, ele era um apóstolo que ia de cidade a cidade, mas ele preocupava com o crescimento espiritual da igreja. Nós podemos ter uma preocupação com o crescimento numérico, ou o quanto a igreja está introduzida na sociedade, mas Paulo caminhava e nas suas viagens, quando ele de uma viagem para outra, ele estava acompanhando o crescimento da fé, o crescimento espiritual daquela igreja que foi criada ou formada nas diversas cidades. E nas suas cartas àquela igreja, ele fala muito daquela situação que aquela igreja está atravessando, o comportamento daqueles irmãos naquela igreja. E ali ele estabelece instruções, orientações por meio das cartas. E quando ele escreve a carta aos Gálatas, né? E ele começa, digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, ainda que tenha tudo. Mas como entender isso? Ele estava dizendo aos irmãos que haviam nascido na fé: vocês têm tudo e não têm nada. Nós vamos utilizar outros textos. Vocês têm tudo, mas não estão preparados para receber, para tomar posse daquilo que Deus preparou para cada um de vocês. Às vezes, muitas das nossas orações, de pedidos que nós fazemos a Deus, nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. E Paulo faz aquele olhar para algumas igrejas, das quais nós vamos mencionar nessa noite, e ele começa a instruir as igrejas a terem um crescimento espiritual, que eles deixem a condição de criança, abandone o comportamento de meninos, que venham a ser amadurecidos na fé, para que tenha posse daquilo que Deus tem para eles. Porque muitas e tantas pessoas desviam, e eles às vezes oram, são abençoados por Deus, e também não estão preparados para gerir aquilo que Deus coloca nas suas mãos, que Deus coloca em suas vidas. E Paulo diz: todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele diz: vocês se converteram e mantêm-se numa atitude de criança na fé, meninos espiritual. Você tem tudo da parte que Deus propõe a cada um de vocês, mas vocês não estão preparados para gerir, não estão preparados para usufruir o que Deus tem para vocês. Irmãos, Deus dispõe de uma imensa graça. Quando Jesus disse: eu dou vida e vida com abundância, Jesus, a palavra fala tanto da questão da disponibilidade, da graça de Deus, da vida que Deus dá, a unção que o Espírito Santo opera em nós, a condição que Deus dá à igreja.
Da parte de Deus, irmãos, é derramado da parte de Deus um poder tremendo, uma graça tremenda, que os crentes podem se levantar e caminhar no Senhor. Há um depósito de graça, de bênção e de vitória sendo derramado. Mas Paulo questiona: igreja, vocês estão como crianças na fé. E aí ele começa a dizer: todo o tempo que o herdeiro é menino, tem tudo e não tem nada. Por que nós estamos dizendo isso? Aonde nós estamos chegando, irmãos? Quantas vezes nós somos meninos, somos criança no comportamento, nós vemos a igreja, ministramos que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Vamos pegar isso: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Mas vamos dizer assim: quantas vezes por pequenas coisas nós saímos da graça de Deus? Uma pequena coisa que sai, dá ao contrário daquilo que nós estávamos esperando, nós saímos da graça de Deus, e é como tão fácil. Às vezes nós nos desentendemos uns com os outros por coisas banais, por coisas tão pequenas. Às vezes nós reclamamos na nossa casa de coisas tão inúteis. Às vezes nós reclamamos de algo que faltou, e nós cremos e sabemos que Deus pode dar, e é poderoso para dar muito mais. Mas o nosso comportamento infantil é esse, é o comportamento de criança. Tem tudo, e é mesmo que não tem nada, porque não está preparado para receber o que Deus tem para dar. Paulo vê isso naquela igreja, não está preparado. Durante o tempo que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo. O que é o escravo? O escravo mora numa casa, a gente fala servo, mas outra versão, escravo. Ele mora na casa do seu senhor. Quando o escravo, aqui não há mais escravatura no Brasil, mas ainda existe países que existem. Nós vemos quantas e quantas histórias na Bíblia que falam sobre escravatura. E quando esse servo, quando esse escravo ou servo, ele tem um bom comportamento, ele passa a ter regalias dentro da casa, ele passa a viver uma vida comum no meio dos filhos daquela família. Não sei se vocês já viram, não escravo, mas pessoas que às vezes são introduzidas numa família e elas passam a viver uma vida comum, como família. Vocês já viram? Alguns de vocês já viram isso? Né? Uma pessoa... não vamos pensar em escravidão aqui, porque os irmãos não viveram esse tempo. Mas às vezes uma pessoa, ele passa a morar de pequeno, de algum tempo, viver naquela família, e ele introduz naquela família com liberdade, toda a liberdade, tem tudo. Nesse caso, essa pessoa não tem os direitos dos herdeiros da casa, não tem os direitos, mas ele vive na bonança, ele vive usufruindo de tudo que ele tem. E ele passa a ter uma condição dos filhos menores, que os filhos menores têm tudo, mas também não têm nada. Por isso que a palavra diz que... O que a palavra diz? Que são como servos ali, ou escravo, né? Os filhos vivem como escravo, como servo. É dono e não tem posse, não pode ter posse. Por que não pode ter posse? Porque não está preparado para ter posse. Não está preparado para ter posse. E Paulo questiona. E o versículo 2 diz: está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Tutor ou curador é a pessoa que mantém a autoridade sobre os bens que aquela pessoa possui. Né? Uma criança não pode gerir bens, e assim ela não pode gerir bens, e também aí é constituído esses tutores ou curadores. Né? Aí, se nós pegarmos, por exemplo,
até usar a palavra, até o uso da própria Bíblia, se a pessoa não procura em Deus sabedoria, não tem uma vida de oração, ele começa a usar a Bíblia para a própria derrota. Ele começa a pregar besteira. O que Jesus falou? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, essa falta de maturidade na fé, de conhecimento na palavra, de firmeza no Evangelho, dá uma condição, a pessoa passa a viver no meio, onde Deus tem tudo, ele não usufrui daquilo que Deus tem. Essa semana aqui nós estivemos ministrando na quinta-feira, né, comentando sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e sobre a ansiedade da vida, aquilo que nós ficamos ansiosos na vida. Mas Deus tem tudo para nós. Deus tem o melhor reservado para nós. E nós comentamos sobre a vinda do reino. Venha o teu reino, faz a tua vontade. Venha o teu reino, faz a tua vontade. Deus está em nosso meio, Deus está no meio de nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre. Ele tem tudo para que nós usufruímos da sua bênção, da sua graça. Em Hebreus capítulo 5, no versículo 11, a parte B do versículo 11 e o versículo 12, se os irmãos abrirem aí, é importante nós utilizarmos Hebreus, capítulo 11, já está aqui na tela. A parte B do versículo, nós vamos ver lá, porquanto vós tendes tornado tardio em ouvir. Olha o que diz a palavra. Se quer ler todo, vamos ler o 11 de novo, para não ficar na parte aí. A esse respeito, meus irmãos, tem muitas coisas a dizer e difícil de explicar. Olha o que Paulo estava dizendo, o escritor da carta dos Hebreus, os Hebreus, estava dirigindo aos Hebreus, não sabemos se Paulo ou outro, né? Diz assim, a respeito desse tema, temos muitas coisas a dizer e difícil de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Vocês são tardios em ouvir. Vocês não gostam de ouvir. Vocês não gostam de ensinamento. É isso que ele está dizendo. Vocês têm dificuldade de ouvir, não gostam da palavra. Não gostam de ouvir a palavra. Irmãos, quantas pessoas não suportam? Eu gosto da igreja mesmo, é o louvor. O louvor é bom, é maravilhoso. Mas se você não se alimentar da palavra, não vai chegar muito longe. Porque são tardios. Vocês, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Agora o versículo seguinte diz assim, pois com efeito, aí está escrito, quando devis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém para vos que ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim tornaste como necessidade de leite e não de alimento sólido. O escritor diz assim, devido o tempo de vocês convertidos, é isso que a palavra está dizendo, vocês davam para ser mestre, mas precisa ensinar de novo. Olha o que ele estava falando para a igreja, a vida de comunhão, que aprendemos uns com os outros, mas nós precisamos ter sede de querer, de alimentar. Nós vemos como é difícil, alguns já passaram por isso aqui, quando crianças que tiveram dificuldade de alimentar. Eu não vou mandar levantar a mão aqui, mas eu conheço alguns que dizem assim, eu tinha dificuldade de me alimentar, meus pais tinham que forçar a alimentar. Eu estou falando a verdade, e eu creio que eu estou falando. E talvez algumas crianças, hoje ainda, os pais têm dificuldade, que ela tem que quase forçar a criança a alimentar, porque ela resiste à alimentação. E os pais instruem, incitam a alimentação, porque os pais sabem que ela precisa alimentar. Todos nós sabemos que as crianças precisam alimentar, senão elas vão ter dificuldade de desenvolvimento, ela pode ser afetada fisicamente, ela pode ser afetada na sua parte intelectual, em muitas áreas pode ser afetada por falta, e por isso os pais
instrui os filhos para que alimente. E ainda existe as crianças que faz opção por algum chip, por exemplo. Chips, né? Qual criança que não gosta, né? E infeliz do pai que fica tratando criança com chips. Terrível, né? Porque faz a vontade, chorou, dá um chips, mas não alimenta. Ah, mas estava chorando, eu dei um chips, né? Tem pastor assim que gosta de agradar, né? Eu falei sobre a semana que o pastor, ele não tem só, falando na quinta-feira aqui, o pastor ele diz assim que leva para os pastos verdejantes, leva e usa vara, né? E o pai pode até dar esse chip se quiser, mas ele não pode esquecer que ele precisa ser alimentado com alimento sólido. Ele precisa de alimento sólido. E o alimento sólido é a palavra. Então, nós vemos muito claro, portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir. Mas tem um texto em 1 Coríntios, nós não vamos ficar com muitos textos, mas vamos pegar aí 1 Coríntios 3:1. 1 Coríntios 3:1. Diz o quê? Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. Veja que Paulo, nesse texto, está escrevendo para uma igreja. Paulo não está endereçando essa carta para um irmão. Ele está endereçando por uma igreja em Corinto, a igreja de Corinto, que não havia crescido na fé. Possivelmente aquela igreja tinha introduzido com muitos tipos de alimento que não os alimentava. Talvez ensinamentos, né? E Paulo, nesse mesmo, se os irmãos pegarem, aí vão ver algumas questões que eles demonstravam a fragilidade na fé, né? E ele diz assim: eu não pude falar com vocês como espirituais, tenho que falar como carnais, como criança em Cristo. Observe, irmão, como criança. E a criança, ela precisa de tutor aí, que nós estamos chegando. A criança não está preparada para receber. Quantas vezes nós pegamos o texto bíblico, nem olhos não viram, ouvidos não ouviram o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Mas Deus não dá. Às vezes nós clamamos, nós não estamos preparados, né? Até algumas coisas que nós usamos, as crianças e os adolescentes usam, os pais têm um tempo certo para liberar para que ele use determinados objetos, tipos de alimentação, e poderia mencionar muitas coisas mais. E o que diz a palavra: eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Então, entenda que Deus move a sua igreja para viver uma vida de aliança com Ele. E todos nós precisamos alinhar a nossa vida, ter um alinhamento com Deus. Meu amado irmão, chova, faça sol. Ainda que você esteja passando por dificuldades, luta na sua vida, você entenda que a sua vida precisa ser alinhada com Deus, porque no meio das lutas e dificuldades você vai ter força para vencer. Se a sua vida estiver alinhada com Deus e com a palavra de Deus, você é um vencedor, passará a ser um vencedor. É a estrutura que você precisa para permanecer, para perseverar, para ter solidez na fé. É essa questão de você alinhar com Deus, buscar a Deus, alimentar da palavra, dar preferência à palavra de Deus na sua vida. No versículo 3 do livro de Gálatas, que nós lemos, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos sujeitos
aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para resgatar o que estava da lei, debaixo da lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem uma adoção de filhos. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar. A lei, quando a palavra fala sobre a lei, fala sobre a lei dos mandamentos, mas a palavra fala sobre a lei do pecado. A lei do pecado e da morte, que nós fomos libertos. Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Entenda disso. O Senhor tirou você do mundo de trevas. O Senhor tirou você das trevas deste mundo. Você foi comprado por Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi resgatado por Jesus, pelo sangue de Jesus. E hoje você tornou filho de Deus. Você é filho de Deus. Entenda disso. E nessa condição de filho, você precisa entender que você precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Você precisa fortalecer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós vemos uma palavra que eu gosto muito quando Paulo dirige a Timóteo. Timóteo era filho na fé, era um presbítero que estava sempre à companhia de Paulo. E ele diz: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fortifica-te na graça. Vamos dizer assim, meu filho, dentro da intimidade, a gente tem uma coisa a oferecer, né? Dentro da intimidade, dessa relação de intimidade, sempre nós temos o que nós podemos oferecer de melhor. Não existe aquela coisa de você, dentro da intimidade, você tem uma palavra, você tem algo a oferecer. E Paulo pega Timóteo e diz: meu filho, fortifica-te na graça. Talvez fosse o melhor presente que Paulo pudesse dar a Timóteo, instruir ele que ele precisava estar cheio da graça de Deus, e que ele precisava estar cheio de Deus, porque no meio de todas as coisas, Paulo poderia ali: olha, aqui tem uma soma de dinheiro que eu arranjei, uma oferta que me deram, eu vou dar para você. Olha, eu tenho instrução que você faz isso, ou que você deva fazer aquilo, mas na sua intimidade ele diz: fortifica-te na graça. Você precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você seja cheio da graça de Deus, porque Paulo sabia muito bem que Timóteo, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus, ele tinha força para vencer, para superar. E é isso que Deus tem, meu amado, para a sua vida. Você precisa ser cheio de Deus, você precisa ser fortalecido em Deus, da força de poder de Deus. Nós temos que deixar a meninice na fé. Nós pegamos, irmãos, a igreja da atualidade, ela se apega muito fácil. Ela se apega com coisas. Em Coríntios, em 3:1 que nós lemos, eu não pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Mas o texto que segue assim: Paulo, na sua maturidade, quando algum de vocês fala: eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, não é que sois carnais e andais sobre os homens? Ele aponta um defeito na igreja de Coríntios. Vocês estão crianças, vocês estão apegados a líderes. Olha, ele como líder, ele aponta um problema da igreja. Ele está dizendo: vocês são crianças na fé, que vocês estão apegados a líder. Um que diz que é de Paulo, outro que diz que é de Apolo, outro que diz que é de Cefas. Quem é Paulo? Olha, ele fala de si. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Se não ministros. Ele diz: vocês precisam ter um foco em Deus, vocês precisam olhar para cima. Tira os olhos dos homens, porque os homens falham, mas Deus não falha. É isso que ele está dizendo. Porque se o foco for no homem, cai. As pessoas que têm um foco na placa da igreja, na beleza da igreja, na estrutura da igreja, no movimento da igreja, tudo isso pode ser bom até um certo ponto, mas o mais importante é você ter um foco em Deus.
Paulo, leia o texto, vocês já tiram os olhos dos homens. Vocês estão dizendo que são crianças, está demonstrando. E ainda ele segue ainda. Porque havendo entre vós inveja, ciúme, contenda, não é que sois porventura carnais? E andais segundo os homens? Paulo está dizendo assim, se está havendo no meio de vocês inveja, contenda, né? Não é que sois carnais? Isso são coisas tão comuns. Ou não tem aqui? Não tem aqui, né? Graças a Deus, os irmãos estão livres de inveja, de contenda. Esses irmãos são a bênção, né? Não, ninguém tem inveja, ninguém tem contenda. Espero no Senhor que seja, né? Mas ele fala de coisas tão comuns, que é uma demonstração de falta de fé. Às vezes a gente ouve uma coisa que tira a gente da graça. Fala aqui, você hoje mesmo, quem ouviu algo hoje que saiu da graça de Deus quando ouviu? Quem tem coragem de falar aí? Ninguém tem coragem de falar, né? Ninguém tem coragem. Eu ouvi algo hoje que me tirou da graça de Deus. O que aconteceu com alguém aqui? Ninguém vai assumir isso, né? Ninguém vai assumir. Mas acontece isso? Acontece. Você ouve algo, fulano diz isso, saiu da graça. Saiu. Um telefonema, meu Deus. Aí vai para o marido, vai para o irmão, vai para outro. E vai rendendo, porque te tira da graça. Sai da graça de Deus por coisas tão banais, tão pequenas. Irmãos, esse vento vai passar, a tempestade vai passar, você precisa entender isso. Não se envolva em negócio dessa vida, em contenda, em problemas, você vai ouvir, mas tenha maturidade da fé, para que você não seja sugado pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. O que a palavra diz? Que o diabo ruge como um leão, querendo tragar. Você está pensando que é o bicho de cauda? De chifre, de cauda? Não, ele vai colocar pessoas, fofoca, contenda, futrica, ciúme dentro de você, inveja, para que a sua vida na fé seja detonada, para que você não cresça em Deus, para que você fique nessa condição de criança. Se Paulo tivesse andado por aqui literalmente, possivelmente aqui em outros locais, ele ia escrever coisas dessa maneira ou de outras. Já pensou que carta nós íamos receber de Paulo? Talvez mais chicote, porque ele preocupava com as igrejas, ele preocupava com o andamento da igreja, essa dependência de tutores, eu acho muito bem que a palavra diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É Bíblia, e precisamos viver. E às vezes nós precisamos pedir oração. Irmãos, ore por mim, não está errado, está certo. Mas a sua fé precisa estar alicerçada em Jesus. Porque essa pessoa que mais você confia, ela pode estar desestruturada em algum momento e você vai cair junto. A pessoa que você mais confiou, traiu. A pessoa que você mais confiou, desabou, e você vai ficar assustado. Quantas lideranças de igrejas caem ou caíram, e nós tivemos a informação, e nós ficamos, meu Deus. Sabe qual é a resposta de Deus para vocês? Quando vocês assustarem assim? Cuidado para que você não caia também. Você assustou com outro que caiu, ou com um problema que você ouviu. E a resposta de Deus para você, se você ficar preocupado com isso, cuidado que você não caia também por essas informações. Nós temos que ser vigilantes por isso, vigiar por isso. Versículo 6 de Gálatas, capítulo 4, diz assim: porque sois filhos, porque sois filhos, enviou Deus a nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai, Pai, ou meu Pai. Porque nós somos filhos, enviou Deus no nosso coração o Espírito do seu Filho, que
clama: Abba, Pai, meu Pai, meu Pai. Deus é meu Pai. Meu Pai terreno falhou muitas vezes. Sou pai, tenho as minhas falhas, mas o meu Pai não falha. Ele é o meu Pai e Ele não falha. E o Espírito testifica dentro de mim que Ele, Deus, é o meu Pai. E eu tenho certeza que Ele, como Pai, Ele tem o melhor. Tudo de melhor Ele tem para nós. De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filhos, somos também herdeiros. Versículo 7 diz aí: já não sois mais escravos. Já não sois escravos. Nós somos filhos. Sendo filhos, somos herdeiro. 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 Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, entenda isso. Tudo que Ele conquistou é direito nosso. Irmãos, nós ficamos aguçados para receber. Quem não é aguçado aqui? Meu Deus me dá, meu Deus me dá, meu Deus me dá. Irmãos, Deus é o meu Pai. E Ele é o seu Pai. Ele, na condição de Pai, Ele tem o melhor para os seus filhos, que somos nós, né? E na condição de filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Você é um herdeiro de Deus. Você tem sobre a sua vida a promessa de Deus sobre a sua vida, que dá a condição de herdeiro de Cristo. Eu sou herdeiro de Deus. As promessas de Deus são para mim. No tempo certo, Deus vai estabelecer. Deus vai operar. Deus vai fazer acontecer. No livro de Romanos, capítulo 8, ainda essa referência, capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim, Romanos 8, 17 e 18, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Na outra versão, se sofremos com Ele, reinaremos. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Você está sofrendo? O Senhor disse que você vai reinar com Ele. Ele disse para mim e para você, se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Nós estaremos para sempre com o Senhor, entenda? Para sempre. Ele está conosco, Ele estará conosco e estará para sempre conosco. Ele, Jesus, né? Aí o versículo diz, no versículo 18, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada para nós. Se diz, Natanael, eu estou sofrendo tanto. Amém. As minhas lutas estão grandes. Amém. Está tão difícil. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você mede as lutas que você passa, o que você tenha passado, o que você está atravessando, a palavra diz que não pode comparar com a glória que há de vir. A glória que há de vir é muito maior. A glória que há de vir é muito maior.
Vale a pena servir a Deus. Vale a pena caminhar com Deus. Vale a pena caminhar com Deus. Ainda que seja difícil em alguns aspectos da vida, você esteja atravessando dificuldade, lembre da glória por vir. Você não achará ninguém que o ame como Deus te ama. Você não será cuidado por ninguém como Deus cuida de você. Porque Ele cuida agora e Ele vai estar conosco. Nós estaremos com Ele na eternidade. Estaremos com Ele. Eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não posso comparar com além. Então, portanto, chova, faça sol, ainda que venha a tempestade, ainda que as lutas cheguem, ainda que os problemas me cercam, ainda que me falte alguma coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você precisa entender isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre disso, Deus está com você, Deus está ao lado seu, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, as promessas de Deus são destinadas a mim e a você. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem vitória para a sua vida, e é importante que você receba dentro de você. Eu não posso trocar algo tão precioso que Deus tem preparado para mim, por nada desse mundo. Irmãos, nós passamos por fases da nossa vida que o início parece flores, e a gente fica animado com as flores, e depois percebe lá na frente que as flores murcham, e a gente desespera. Mas dentro dos textos bíblicos que eu gosto muito, que o Senhor, quando o Senhor fala com Moisés, para liberar o povo, para fazer uma festa no deserto. Quem lembra dessa? Moisés, vai lá e fala com Faraó, para liberar o meu povo, para fazer uma festa no deserto. Se fosse nós aqui, festa de crente, quem é que não gosta de festa de crente? Ih, glória a Deus! Né? Aquele povo estava animado para uma festa no deserto. Mas eles esqueceram que Deus falou, aonde? Deserto! Eles não entenderam que eles focaram a festa, mas não entenderam que tinha um deserto para eles atravessar. Enquanto a expressão festa no deserto estava bem, mas na hora que eles começam a viver o deserto, aí vem o desespero. Porque é aonde nós vamos entrar no tratamento de Deus para crescermos em Deus. Deus prepara o seu povo no deserto para entrar em Canaã. E as lutas que você atravessa, a dificuldade, Deus está trabalhando na sua vida para você crescer. Futuca bem forte aí, meu irmãozinho. Irmão, a luta que você está passando, fala aí, tenha coragem de falar, é Deus preparando você. Fala aí, não precisa ter medo não. Ninguém tem coragem de falar, ai meu Deus, não quero receber. A luta que você está passando, é Deus te preparando. Não chore, fala com ele, não chore, fala aí. Não, meu Deus do céu, não estou com vergonha de falar. Dirige seu irmão com coragem, você não tem fé não? Fala assim, irmão, olha para ele, olha para o outro aí. As lutas que você está passando, é Deus preparando você. Se você não crê isso, meu irmão, você está fora do propósito da palavra. É Deus preparando você. O deserto que você está atravessando, que você está vivendo, é porque Deus tem Canaã lá na frente para você. Entenda isso. Canaã espera por você. O choro dura a noite, mas a alegria vem amanhã. Creia nisso. Deus não prepara a derrota para você, mas permite que você passe os momentos baixos. Mas duro mesmo
é dar glória a Deus no deserto, né? Quem dá glória a Deus no deserto aí? Quem dá glória a Deus no deserto? Ei, irmãos, dá glória a Deus no deserto. Os israelitas, os hebreus disseram, nós queremos voltar para lá é melhor. Mas Deus vai preparar você. Para você não ficar para trás. Para você não tirar os olhos dele. Para você avançar. Para você crescer. Não é à toa, nem vão que você está aqui, tem suportado tudo. Mas tem estado em Jesus, não importa que você tenha passado, tenha atravessado. Mas lembre que Deus é contigo para te fortalecer, para te encher, para te dar graça, para você vencer. A última referência lida está em 2 Coríntios 12, versículo 10. Pega essa para você. Ele diz aos irmãos em Corinto também. Pelo que sinto... Ai, meu Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando penso que eu estou fraco, então é que eu estou forte. Eu estou passando por uma angústia. Mas o que Jesus tem é muito mais do que isso. Eu estou passando por um momento difícil, mas sei que a glória que virá é muito maior. A glória que há de vir de Jesus na minha vida é muito maior. Ele diz, eu sinto prazer na fraqueza, irmão. Como é que sente prazer? E é isso que Paulo está dizendo. Eu sinto prazer nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Ele disse, eu amo o Senhor, eu sei que Ele cuida de mim. Agora você olha para o céu e diz assim, Senhor, eu te amo. Eu amo o Senhor e eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu amo o Senhor e eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu amo o Senhor e eu sei que Ele cuida de mim. Ele diz, por amor a Cristo. Eu passo tudo isso, tudo aquilo que me falta, que causa circunstância em mim. Eu amo o Senhor e o meu amor por Cristo é mais do que tudo. Irmãos, não importa o que está diante da sua vida, não importa o tamanho da luta que você tem pela diante. Irmãos, eu creio que Deus é Deus. Não há problema difícil para Deus. Nada vai embaraçar, interromper o que Deus tem para dar, para oferecer. Não, nada vem. Existe coisa ao meu redor que vocês vão olhar e dizer assim, são diferentes. Se vocês falarem delas, eu disse, eu sei que é diferente, mas o meu Deus não é diferente. No tempo certo ele entra em ação. E na hora que ele entra em ação, nada poderá interromper. Na hora que Deus entrar em ação no problema, que Ele está em ação com o problema da sua vida, ninguém pode impedir, porque quando Deus age, ninguém pode impedirá, diz a palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E Deus, no seu tempo, na sua hora, Ele vai cuidar de todos nós. Ele vai estar agindo em tudo. Porque quando penso que estou fraco, aí que estou falando. Aí você diz assim, Natanael, mas eu estou tão fraco. Aí o Senhor responde assim para você, eu sei que você é fraco, mas eu sou forte e cuido de você. Ele diz, eu sou forte e cuido de você. Paulo diz assim, quando eu penso que estou fraco, aí é que está, que eu estou forte. Porque, irmãos, o inimigo, ele arma uma cilada para nos derrotar. Ele arma um plano para tirar a gente da presença de Deus. E essas situações nos abatem, os problemas nos abatem. E aí, nessa situação,
você se sente fraco. Aí você parece que perde a força de orar, a força de participar, parece que está tudo desabando dentro de você, porque há uma força te sugando, uma força te apagando, uma força te destruindo, e às vezes você